acendedores de lampiões de esperança. Lembrando dessa canção que nós acabamos de cantar, né? Brilha Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, mas depois ele transferiu para nós essa missão maravilhosa, dizendo que nós também somos a luz do mundo. E eu gostaria de usar nessa noite, como ilustração, um lampião. Mas para esta palavra de introdução, nós vamos ler o que Jesus disse em Mateus 12, 20. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega. Será que todos vocês sabem o que significa uma torcida que fumega? Evidentemente que torcida não tem nada a ver com futebol, né? Com torcida do Palmeiras, do Corinthians, fumegando de raiva, porque o time perdeu, né? Não foi campeão. A expressão torcida que fumega, Jesus estava se referindo a um pavio de lampião, um pavio de candeia, porque naquele tempo eles usavam a candeia, né? Que era uma forma de iluminação, um pavio de uma lamparina, que também produzia luz, né? Jesus chegou até usar a metáfora da candeia, dizendo: não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas vocês têm que pegar essa candeia, esse lampião, esta lamparina, e colocar num velador, para que toda a casa fique iluminada. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Jesus então usou a parábola, a metáfora do lampião, do pavio do lampião, porque a torcida era uma corda torcida, um tecido enrolado, torcido, embebedado pelo azeite, que produzia então uma luzinha fraquinha, fumegante. E Jesus disse: eu não vim para apagar esse paviozinho fumegante, de luz trêmula, não, eu vim para acender. E daí então, a mensagem desta noite. O propósito de Deus é acender o nosso pavio de esperança, acender o seu pavio de esperança, para que você também possa ser um acendedor de lampiões de esperança. Quantas pessoas estão vivendo hoje com aquela luzinha tênue, fraquinha de esperança, quase morrendo, quase que não tem mais esperança em nada. Mas vamos abrir um parênteses aqui, para um pouquinho de saudosismo. Quantos de vocês aqui se lembram do tempo dos lampiões de gás? Tinha até aquela canção, lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade? Você me dá o tempo bom, né? Tempo bom. A gente fazia aquelas rodas de canções, de cantigas, acendia o lampião. É um tempinho assim meio dinossáurico, né? Mas vale a pena lembrar. Antes do Thomas Edison inventar a lâmpada, o lampião fazia sucesso, e fez sucesso até o século XIX. Na verdade, o lampião era uma versão sofisticada das antigas candeias, lampião de gás. Os que não podiam comprar um lampião de gás, compravam uma lamparina, que era a base de querosene, mas a casa ficava preta, ou então compravam uma vela. Mas eram tempos bons. Tinha a profissão dos acendedores de lampiões. Todo anoitecer, eles saíam pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, acendendo os lampiões. Depois, por volta das 5, 6 horas da manhã, eles voltavam pelas ruas,
apagando os lampiões. Era um tempo bom, né? Não se ouvia falar em drogas, em tráfico, violência. Tudo isso está associado ao tempo do lampião de gás. Esse é o propósito de Deus. Usar a sua vida como acendedor de lampiões, de esperança. Mas para isso ele precisa reacender o seu pavio, que porventura está trêmulo e fumegando, porque na medida em que o pavio vai queimando, a sua luzinha vai ficando fraquinha, soltando aquela fumacinha. Jesus disse: eu não vim apagar essa torcidinha que fumega, eu vim pôr mais chama na sua esperança. E eu gostaria de convidar vocês a lembrar comigo nessa noite a experiência de uma mulher que durante muitos anos, pelo menos 12 anos, no capítulo 5 de Marcos, ela viveu uma esperança de paviozinho fumegante, uma esperança quase morrendo, uma esperança fumegando, quase apagando. Dê uma olhada nisso no capítulo 5 de Marcos, nos versículos de 25 a 34. Vocês vão observar que somente pelo fato desta mulher ter ouvido falar de Jesus, pelo fato dela ouvir que Jesus estava operando, fazendo milagres, reacendeu o seu paviozinho de esperança, aquela brasinha de esperança, aquela fagulhazinha quase apagando de esperança, ganhou chamas, ganhou força, e ela correu até Jesus e ela foi curada. Olha o capítulo 5, verso 25. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e eterno Pai, a tua palavra está aberta. Acabamos de ler a tua palavra, e certamente o Senhor tem algo a nos acrescentar nessa noite, e nos colocamos diante de ti, para que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Conforme acabamos de ler, há 12 anos esta mulher, ela vivia uma esperança de um paviozinho fumegante, quase morrendo, quase acabando. Alguém lhe disse: Jesus está aí, ele está curando, fazendo milagres. Ela correu, tocou na hora da sua veste, e ela foi curada. 12 anos sem sucesso, gastou todos os seus haveres, suas economias, sem sucesso. E como foi que Jesus acendeu o pavio de esperança dessa mulher, para que ela fosse curada? Da mesma forma que ele pretende fazer isso nessa noite. Reacender o meu, os seus, nossos pavis, para que a nossa esperança seja avivada, para que nós possamos ser de fato
acendedores de lampiões de esperança. Tem muita gente por aí, vivendo uma esperança fumegando, quase apagando, esperando você chegar para reacender as chamas da esperança na vida desta pessoa, falando de Jesus. Como foi que Jesus acendeu o pavio da esperança dessa mulher? Em primeiro lugar, através das suas atitudes de fé. Essa mulher, ela teve atitudes de fé. E seria muito importante observarmos as atitudes desta mulher, porque elas são imprescindíveis para que Deus possa acender o seu pavio de esperança, para fazer de você também um acendedor de lampiões. Nós vamos observar duas atitudes diferentes nesta mulher. Observem comigo, no versículo 28, ela tinha um sonho. Qual era o sonho dessa mulher no versículo 28? Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Porque dizia. Observe que era apenas um sonho, um pensamento, uma ideia, uma conjectura. Se ela ficasse apenas no sonho, ela não seria curada. Para alcançar a sua cura, o que ela teve que fazer? Ela teve que ir à luta, ela teve que enfrentar desafios, ela teve que enfrentar a multidão, ela teve que enfrentar as circunstâncias, ela teve uma ação. Observe o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe. Mas para tocar as vestes de Jesus, ela teve que sair da sua zona de conforto. E muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a obra em nossas vidas, mas nós não queremos pagar o preço, nós só queremos o bônus, nós não queremos o ônus, nós não queremos sair da área de conforto, nós não queremos lutar, não queremos orar, não queremos interceder, nós não queremos fazer jejum, nós não queremos sair do conforto. Tem que ir à luta, irmãos. Não existem sonhos realizados sem luta. Ela teve que sair da sua casa, ir lá no meio daquela multidão, porque se ficasse em casa, apenas na sua inspiração, na sua conjectura, se eu for, se eu tocar, não seria curada. O sonho desta mulher era ser curada, mas ela teve que ir à luta, teve que buscar. Vamos falar um pouquinho de uma coisa boa que está acontecendo na cidade de São José dos Campos. Pelo menos eu achei. Quando nós descemos a Avenida São João e começamos a subir a Cassiano, bem na frente do shopping Colinas, ali no riozinho Vidoca, estão construindo uma ponte estaiada. Que coisa maravilhosa, não? Aquilo vai ser um cartão postal na cidade. Talvez a primeira no Vale do Paraíba. Nós que somos joseenses, não imaginava que fôssemos ver uma ponte estaiada aqui. Essa ponte é uma ousadia, né? Uma ponte suspensa, sustentada por cabos de aço. E aí eu fiquei pensando comigo, quem começou essa ideia? De quem foi esse projeto? Eu não sei se os nossos engenheiros, o Emerson, Bruno, Júnior, Pedrinho, se vocês já tiveram curiosidade de procurar saber quem foi que inventou isso. E aí eu descobri que por volta do século 17, 18, já construíam ponte estaiada na Europa, na Alemanha, na Suíça. Mas eu fiquei surpreso quando eu descobri o primeiro engenheiro arquiteto que rascunhou uma ponte estaiada, mas ele não viu seu sonho realizado, porque muitas vezes os nossos sonhos não se realizam no nosso tempo. E por incrível que pareça, esse engenheiro arquiteto que rascunhou uma das primeiras, ou talvez a primeira ponte estaiada, pasme, Leonardo da Vinci. Ah, mas Leonardo da Vinci era um pintor, não foi ele que pintou a Mona Lisa?
Aquela senhorinha que enxerga tudo ao mesmo tempo, sem mexer com a cabeça? Não foi ele que pintou? Mas ele era engenheiro arquiteto, sabia, Ricardo? Rascunhou a ponte estaiada, era o sonho dele, e ele morreu e não viu o seu sonho realizar. Quanta gente lutou, quantos engenheiros lutaram? Foram séculos, isso aconteceu no século XV. Depois de tantas lutas, de tantos erros, de tantos acertos, de tanta experiência, hoje é um cartão postal. A vida é assim. Eu quero um cartão postal, mas eu não quero lutar, eu não quero orar, eu não quero buscar, eu não quero ônus, eu só quero bônus. Deus dá, Deus abençoa, dá vitória, mas nós temos que lutar, meus irmãos, temos que ir à luta, tem que ir lá enfrentar a multidão para tocar na orla da veste de Jesus. Mas tem um detalhe aqui que é muito interessante, no versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus. Abra um parênteses. E faça uma pergunta. Como foi que a fama de Jesus chegou até essa mulher? Como foi que a fama de Jesus chegou até a tenda desta mulher? Se a fama de Jesus chegou na casa dessa mulher, foi porque alguém falou. Alguém pregou. Um acendedor de lampiões chegou lá na casa dela. A chamazinha da sua esperança estava morrendo. 12 anos, olha, não vai ter jeito mesmo. Alguém foi lá na casa dela para dizer: Jesus está aqui na cidade. Ele está operando milagres. Acendeu a sua esperança. E ela foi à luta e recebeu a cura. Alguém pregou para esta mulher, mas Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Nós temos que ser luz, nós temos que ser acendedores de lampiões de esperança. Outro detalhe. Como foi que a fama do profeta Eliseu chegou lá na Síria, outro país? E um homem chamado Naamã, rico, general, comandante do rei da Síria, porém leproso. Provavelmente, Naamã sofreu muito mais tempo do que essa mulher, que foi 12 anos. Gastou muito mais dinheiro do que ela, porque ele era rico. E qual era o sonho de Naamã? Ele daria toda a riqueza, todo o dinheiro do mundo para ser curado. Mas de repente Deus usou uma acendedora de lampiões de esperança que estava dentro da sua casa, uma menina escrava. E ela chega para o Naamã e disse: olha, lá em Samaria tem um profeta. E esse profeta, ele é um homem de Deus, do Deus vivo, Senhor do Senhor. E ele pode curar. A palavra desta menina foi como uma brasa que reacendeu a esperança de Naamã. Naamã provavelmente ficou eufórico. Ele chamou a esposa e disse: prepare os meus camelos, prepare as minhas coisas, minha bagagem, eu vou em busca do meu sonho, eu vou procurar esse profeta. Agora eu sei que tem um Deus Israel que cura e vai curar a minha lepra. E ele foi. E quando Eliseu pediu para ele mergulhar, quantas vezes? 7 vezes. Foi outra luta, né? Ele disse: não, eu vou fazer isso. Esse rio é sujo, mas eu vou mergulhar. Mergulhou. Foi curado. Uma menina simples. Foi uma acendedora de lampiões de esperança. Foi levar esperança para um homem que não tinha mais esperança. E quem sabe, esta semana Deus vai usar a sua luz para acender a esperança na vida de alguém que já não tem mais esperança. Na fila dos hospitais, no SUS. Quantas pessoas estão vivendo assim sem esperança? Mas você tem luz, você pode ser um acendedor de lampiões. E Deus fez essa obra na vida dessa mulher.
acendeu o seu paviozinho de esperança para ela ser curada. Em segundo lugar, por causa da sua convicção de fé. Ela tinha convicção de fé. Quando ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, no versículo 28, eu ficarei curada. Ela tinha convicção disso. Muitas vezes, irmãos, não basta apenas você ter fé. Meu lampiãozinho caiu aqui, mas não tem problema. Tem que ter convicção. Porque a convicção, ela produz certeza. A convicção, ela produz esperança. A convicção produz perseverança. É preciso ter convicção. E ela teve convicção. Eu serei curada. E ela foi. E Paulo, ele define a convicção desta forma: em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Vamos repetir isso para que a nossa convicção possa reacender no nosso coração? Juntos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele. Será que você tem essa convicção de fé no seu coração? São os 3 pilares da fé: ousadia, acesso e confiança nele. Isso faz parte da convicção. Podemos começar com ousadia. Ousadia é uma audácia. Ousadia é uma perspicácia. Ousadia é um arrojamento. E Jesus contou várias parábolas para nos encorajar a sermos ousados na oração. Vocês se lembram daquela parábola do amigo inoportuno, que bateu meia-noite na casa do outro para pedir pão? E o outro disse: olha, já estou dormindo, meus filhos já estão deitados, eu não posso lhe dar pão. Mas ele insistiu, e ele bateu, até que um amigo abriu a porta para ele. Depois Jesus contou a parábola do juiz iníquo. Eu sou um homem iníquo, não temo a Deus, mas eu vou julgar a causa desta viúva pela sua importunação, pela sua ousadia. E Jesus conclui dizendo: porventura não farei justiça aos escolhidos que clamam a mim de dia e de noite? Temos que ser ousados. Às vezes nós precisamos da ousadia de Abraão, que é o nosso pai na fé. Ele foi tão ousado que ele chegou a negociar com Deus números de possíveis justos na cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor vai destruir a cidade se tiver 50? 40? Olha a ousadia dele, né? 30, e ele vai. Até 10. Ousadia. Deus gosta que seus filhos sejam ousados. Como Gideão. Veja a ousadia de Gideão. Com 300 soldados, ele parte para enfrentar 175 mil midianitas. Olha que ousadia. Por quê? Ele tinha certeza. Ele tinha convicção. Ele tinha esperança de que o Senhor estava com ele. O próprio Jacó, ele trava uma luta com Deus lá no Val do Jaboque. E a ousadia foi tão grande que ele disse: não, o Senhor não vai embora, não. Não te deixarei ir enquanto eu quero esta bênção. Enquanto o Senhor me abençoar, o Senhor não vai embora. E agarrou no Senhor ali. Nós precisamos um pouco mais de ousadia. Jesus, ele ficou um tanto até escandalizado com os discípulos lá no meio da tempestade. Ele disse: por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Cadê a ousadia de vocês? Olhe para essa tempestade, olhe para esse mar revolto e diz: eu não tenho medo de você. Olha quem está comigo aqui. O Senhor está comigo. Seja ousado. Você não está sozinho. Quando o Senhor está conosco, nós somos a maioria absoluta.
ousadia, nele, acesso, nele nós somos privilegiados. Nós temos acesso a Deus através de Jesus. Acesso é entrada permitida, autorizada, entrada livre. Você pode entrar na presença de Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Você é um privilegiado, nós somos privilegiados. Nós temos esse acesso, não é todos que têm, mas você tem. Porque você é um filho de Deus. O presidente da República, ele foi passar o Natal numa ilha militar, né? Uma ilha de segurança. Os jornalistas tiveram que ficar num barco a 2 quilômetros longe da ilha, não podiam chegar perto. Mas reclamaram tanto, né? Tanto. Mas é interessante que nós vimos os vídeos do presidente lá na ilha, comendo, passeando, batendo papo. Alguém filmou. Quem filmou? Quem estava lá com ele, da intimidade dele, amigos dele. Você pode ter essa intimidade com Deus. Você pode estar assim com Deus. Porque você tem Jesus que é o nosso mediador. E ele disse até agora, nada tendes pedido em meu nome. Peça e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Entre na presença do Pai. Você pode fazer isso? Mediante a confiança nele, mediante a fé nele. Porque nele nós podemos confiar. A nossa fé precisa estar focada em Jesus, centralizada em Jesus. Nós nunca vamos nos decepcionar. Ainda há pouco tempo, né? Quantas e quantas pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas, acabaram se decepcionando com um homem que diz que curava as pessoas. E as pessoas chamavam esse homem de Deus. Uma das maiores jornalistas do mundo, a Oprah, veio lá dos Estados Unidos para fazer uma matéria com esse homem. Shirley MacLaine. Atendeu pessoas, celebridades, do Brasil, do mundo. E foi uma decepção. Esse homem provocou feridas profundas na vida de tantas mulheres, que talvez nunca vão cicatrizar. Por isso que Jeremias disse, maldito o homem que confia no homem. Mas nele nós podemos confiar. Você tem acesso livre. Entra na presença de Deus. Você não precisa de guru, de pajés. Não. Jesus disse, vai no teu quarto. Fica sós com o Pai Celestial. Dobra o seu joelho. Mas seja ousado. Seja ousado. Segura na orla da veste de Jesus e diz, Senhor, não saia desse quarto. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu preciso desta vitória. Seja ousado. Tenha convicção de que o Senhor está com você. Para acender o seu pavio. Para que você possa ser também um acendedor de lampiões. Jesus acendeu o pavio da esperança desta mulher, em terceiro lugar, partindo para a conclusão, por causa do seu testemunho de fé. Né? Jesus usou o testemunho desta mulher para acender o pavio fumegando daquela multidão de esperança, porque todos naquela multidão estavam também sem esperança. Sem esperança. Mas ele precisava escolher alguém para ser um acendedor de lampiões, para poder fumegar e acender os lampiões de todos que estavam ali presentes. E ele usou o testemunho dessa mulher. E quando ele pergunta, quem me tocou? Ele sabia que alguém havia tocado na hora da sua veste, com um toque diferente, com um toque de fé, com um toque de esperança, com um toque de convicção.
E aí a mulher se apresenta meio trêmula, mas o texto, versículo 23, diz que ela estava cônscia. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Deu um testemunho no meio da multidão. Por que Jesus fez questão de identificar essa mulher e pedir para que ela desse o seu testemunho diante daquela multidão? Para que ela fosse uma luz. Foi um testemunho de luz, para assim incendiar aquela multidão, que estava sem esperança. Por isso é que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E depois ele olhou para os discípulos e disse, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o meu Pai que está no céu. Ele foi glorificado diante daquela multidão, porque ele acendeu o pavio da esperança daquela mulher, e usou aquela mulher como lampião, para iluminar aquela multidão. E eu quero concluir esta palavra, lembrando o bônus, né? A grande vitória, a grande recompensa que essa mulher teve. Lendo aqui o versículo 34 para os irmãos. Depois de curada, ele lhe disse, filha, filha. Então aqui ela ganha o privilégio de ser filha de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Herdeira. Agora ela se tornou uma herdeira de Deus, do reino, filha. E ele continua, a tua fé te salvou. A obra de Deus é uma obra completa. Quando Jesus curava, não curava apenas o corpo, ele curava também a alma, dando salvação para a pessoa. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Ó. Há 12 anos aquela mulher não sabia o que era paz. Mas naquela noite ela podia recitar o Salmo 5. Em paz me deito, logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Olha que noite, hein? Depois de 12 anos, hein? Ela pôs a cabeça no travesseiro e disse, hoje eu vou dormir em paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo vou lá dar. Ela teve paz. Depois ele disse, fica livre da tua enfermidade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Ela precisava de uma libertação. E ela voltou para casa. Porque foi usada por Jesus como uma acendedora de lampiões de esperança. A esperança daquela multidão reacendeu ao ver a obra que Jesus fez na vida daquela mulher. Esse é o propósito de Deus, que as pessoas possam olhar para aquilo que Deus fez na sua vida e ter esperança, e voltar a ter esperança. E Deus quer usar a sua luz, o seu pavio, a sua vida como lampião, cheio de luz, para reacender a esperança daqueles que a sua esperança está fumegando, como uma torcida que fumega. Jesus disse, eu não vim apagar, eu vim acender. E para acender eu quero usar cada um de vocês, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça onde você está. A minha pergunta é tão simples, como está a sua esperança? Será que a sua esperança está acesa? Será que a sua esperança está como um pavio fumegando? Será que a sua esperança está morrendo? Será que você não precisa de uma esperança reavivada? Vamos orar para que Deus faça essa obra na sua vida. Continue orando.
Bondoso Deus, eterno Pai celestial, nós oramos para que o Senhor faça esta obra nessa noite. Reacenda os pavis na nossa esperança, para que nós possamos sair daqui desta noite com esta missão de sermos acendedores de lampiões, iluminando vidas, renovando, reavivando esperanças que estão morrendo, perdidas, e dizendo a todos que o Senhor Jesus é a única saída, é a única solução, é o único fogo que pode aquecer e reacender esperanças. Em nome de Jesus. Amém.